É curioso como, mesmo quando tudo parece estar bem, a mente insiste em criar cenários sombrios que nos tiram o sono. Já reparou nisso? Às vezes, basta um pequeno imprevisto, um silêncio inesperado, uma mensagem não respondida, um resultado adiado e pronto. O coração dispara, os pensamentos correm e a paz escapa por entre os dedos. Mas será que viver preocupado é o mesmo que estar preparado? Ou será que a preocupação é só uma forma disfarçada de falta de fé? Quantas vezes você já perdeu um dia inteiro tentando resolver algo que nem havia acontecido? A preocupação é astuta. Ela convence, domina e prende. Mas há um caminho diferente, reservado àqueles que aprendem a entregar, confiar e respirar fundo. O escolhido não precisa carregar o mundo nas costas. Quando entendemos que há um propósito maior, guiado por Deus, descobrimos que a serenidade não vem da ausência de problemas, mas da presença da fé. Hoje, você vai descobrir como transformar suas preocupações em combustível para crescer espiritualmente e emocionalmente. Vai aprender a apertar o botão de pausa da mente, soltar o controle e experimentar uma paz que o mundo não entende, mas o coração reconhece. É impressionante como a preocupação não pede licença para entrar. Basta um toque de celular fora de hora, uma mensagem inesperada, e o coração já começa a correr uma maratona invisível. Antes mesmo de você saber o motivo da ligação, já senti o peso da ansiedade tomando conta. É como se a mente tivesse um botão automático que liga o modo pânico sempre que há incerteza. E convenhamos, todos nós já estivemos nesse lugar. A falta de controle é um terreno fértil para a inquietação, e é justamente aí que a fé começa a ser testada. O curioso é que muitas vezes o problema nem é tão grande assim, mas a mente transforma um grão de areia em uma montanha. É nesse instante que percebemos o quanto dependemos de Deus para manter o equilíbrio interior. O escolhido precisa lembrar que a paz não é fruto das circunstâncias, e sim de uma decisão. Quando a alma aprende a respirar fundo e dizer, Senhor, eu confio em Ti, algo muda. O coração desacelera e a clareza volta. É o primeiro passo para transformar preocupação em confiança, um passo pequeno, mas poderoso o bastante para mudar o rumo de um dia inteiro. Há um momento em que todo mundo precisa apertar o botão de pausa. Você pode escolher entre duas estradas: deixar a preocupação dominar o dia ou entregar tudo nas mãos de Deus. Essa é a virada. A fé não elimina o problema, mas muda a maneira como o enfrentamos. Quando a mente quer correr, a alma precisa aprender a se aquietar. É como dizer, eu sei que não tenho controle, mas confio naquele que tem. E essa escolha não é uma vez só, é diária, quase um exercício espiritual. A partir desse ponto, algo poderoso começa a acontecer. Quando decidimos conscientemente descansar, a sabedoria flui, as ideias clareiam e o peso se dissolve. Já reparou como, depois de orar sinceramente, tudo parece mais leve? A entrega não é desistência, é confiança ativa. É a coragem de soltar o controle e permitir que o Criador faça o que só Ele pode fazer. O escolhido entende que a paz é uma decisão que se renova a cada manhã. E acredite, quanto mais se pratica, mais natural se torna, até o coração aprender a repousar, mesmo quando o mundo lá fora insiste em correr. Se preocupar é como balançar-se em uma cadeira de balanço. Há movimento, mas nenhum avanço, pois retrata exatamente o que acontece quando ficamos presos nos pensamentos repetitivos. A mente trabalha sem parar, o corpo se desgasta e no fim do dia, nada mudou. É um esforço vazio, que só consome energia e esperança. O escolhido precisa entender que pensar demais não é o mesmo que agir, e que a verdadeira produtividade nasce da paz, não da pressa. Quando entregamos nossos pensamentos a Deus, descobrimos o poder do silêncio e da serenidade. É nesse espaço de calma que as respostas começam a surgir. Preocupar-se dá a sensação de controle, mas na verdade é o medo disfarçado de zelo. Por isso, da próxima vez que algo te inquietar, em vez de girar em torno do mesmo assunto,
Respire fundo, ore e anote uma ação prática que dependa apenas de você. Faça o que é possível e entregue o resto nas mãos divinas. É aí que a preocupação perde força, porque a fé, quando ativa, não deixa espaço para o caos. Poucas histórias revelam tanto sobre a alma humana quanto a de Marta e Maria. Marta estava ali, correndo de um lado para o outro, tentando dar conta de tudo, enquanto Maria escolheu algo que, aos olhos humanos, parecia improdutivo: sentar-se aos pés de Jesus. E é curioso como, ainda hoje, muitos de nós vivemos como Marta, ocupados, exaustos, sobrecarregados, acreditando que estar em constante movimento é sinal de valor. Mas Maria entendeu um segredo que poucos percebem: o descanso na presença de Deus é a verdadeira fonte de força. Essa história não é sobre trabalho versus espiritualidade, mas sobre prioridade. Deus não condena o esforço, mas quer nos ensinar a diferença entre agir com ansiedade e agir com propósito. Há uma grandeza silenciosa em parar, ouvir e simplesmente estar. O escolhido precisa compreender que não é o barulho das mãos que atrai o favor divino, mas a quietude do coração. E quando se aprende a ouvir antes de correr, cada ação se torna mais eficaz, cada passo mais leve, e o peso da vida começa, finalmente, a se dissolver. Quando Jesus olhou para Marta e disse que Maria havia escolhido a melhor parte, ele não estava diminuindo o esforço dela, mas revelando um princípio eterno: nem toda urgência é prioridade. Quantas vezes você já se viu correndo o dia inteiro, mas terminando com a sensação de não ter feito nada que realmente importasse? É disso que ele falava. Jesus nos convida a inverter a lógica do mundo, colocar o espiritual antes do prático, o eterno antes do imediato. O escolhido entende que a verdadeira força nasce da presença de Deus, não da correria. A lição é simples, mas profunda. Quem prioriza o tempo com o Criador nunca perde tempo. Jesus reconheceu que a vida é cheia de responsabilidades, mas também nos lembrou de algo essencial: ele já venceu o mundo. Isso muda tudo. Não se trata de fugir das tarefas, mas de carregá-las com o coração em paz. Ao colocar Deus no centro, o caos perde o poder e a clareza toma lugar. E é nesse ponto que o peso do tenho que se transforma no leve quero estar com Ele, onde o descanso deixa de ser luxo e passa a ser fé em ação. A ansiedade é sutil. Ela se infiltra, se disfarça, e quando percebemos, já estamos sufocados. Marta estava diante de Jesus, mas sua mente estava em outro lugar. Esse é o retrato da preocupação. Ela nos faz estar presentes de corpo, mas ausentes de alma. A preocupação aperta o coração até a alegria parar de respirar. O escolhido precisa estar atento. Não se trata apenas de sentir medo, mas de deixar o medo conduzir a vida. O perigo está em permitir que o estresse e o controle ocupem o espaço que deveria ser da fé. Quando a preocupação domina, a visão se turva, os relacionamentos se desgastam e até as pequenas alegrias perdem o brilho. Mas há um antídoto: reconhecer o momento e dizer não. Dizer não à mente que quer correr, ao ego que quer controlar e ao medo que quer reinar. Em vez disso, escolher respirar fundo e voltar ao essencial, a presença de Deus. É aí que o coração se realinha e o peso some, porque onde a fé entra, a preocupação simplesmente não cabe. Para compreender melhor, podemos usar o exemplo de uma mãe que vive preocupada, pois seu filho está no exército, longe de casa e em constante perigo. Cada notícia na televisão era um gatilho, cada silêncio é um tormento. Noites mal dormidas, orações com medo e sempre em estado de alerta, como se pudesse proteger o filho apenas com a força da preocupação. Quantas mães, pais e familiares vivem assim, tentando controlar o incontrolável? A fé, quando substituída pela angústia, deixa o coração cansado e o espírito frágil. É nesse momento que devemos mudar o foco, trocar o medo por fé e a preocupação por oração. O escolhido aprende que o poder da fé não está em controlar o futuro, mas em descansar sabendo que Deus já está lá antes mesmo que o dia comece. Há um abismo entre se preocupar e adorar.
e esse abismo se chama confiança. A preocupação nos distancia do poder de Deus, enquanto a adoração nos aproxima dele. Quando tiramos os olhos do problema e os fixamos no Criador, tudo muda de perspectiva. É como trocar uma lente embaçada por uma visão clara. O coração que adora não finge que tudo está bem. Ele apenas escolhe confiar, mesmo quando não entende. E é nessa escolha que o milagre começa silenciosamente a brotar. É preciso entender que adorar é o ato mais poderoso de resistência espiritual. Quando os lábios dizem Deus é fiel, o coração se lembra de que nunca está só. E a preocupação, que antes era grito, transforma-se em canção. Imagine um balão vermelho. Coloque dentro dele todas as suas preocupações. Cada medo, dúvida e pensamento que insiste em tirar a paz. E depois solta o balão no céu, deixando-o voar até desaparecer. Parece algo simbólico, quase infantil, mas carrega uma sabedoria profunda. É um ato de rendição. É como dizer, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. E esse gesto, repetido com fé, ensina o coração a desapegar do controle que nunca teve. Soltar esse balão não é desistir, é confiar. Quando se aprende a deixar ir, o espaço vazio que fica é rapidamente preenchido pela paz que vem do alto, leve, serena e transformadora. Há uma força divina escondida no ato de descansar. Não o descanso do corpo, mas o da alma. Aquele que vem quando paramos de lutar contra o invisível. Sentar-se aos pés de Jesus é o antídoto para uma mente cansada. É ali, na presença dele, que as preocupações se derretem e o coração volta a bater no ritmo certo. A paz não é ausência de ruído, mas presença de propósito. Quando o escolhido se aquieta, ouve o sussurro de Deus dizendo, eu cuido de você. E é nesse momento que tudo se renova. A clareza retorna, a fé se reacende e até os problemas parecem menores. O peso da ansiedade não apenas nos impede de avançar, mas também de sentir alegria nas pequenas coisas. Um café quente, um abraço, um pôr do sol. Soltar o peso é abrir espaço para o recomeço, é decidir viver com leveza. Quem confia em Deus descansa, e quem descansa floresce. É assim que a alma encontra o equilíbrio entre o que se faz com as mãos e o que se entrega com o coração.